Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula ao vivo aqui no nosso canal Maestro Insano. Meu nome é Daniel Lima e se você está chegando aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo. Essa é uma transmissão multiplataforma que engloba o meu canal do YouTube, a minha fanpage no Facebook e o meu perfil no Instagram. Para todos esses eu sou o @Maestro Insano, ok? Diferentemente de todas as outras vezes onde estamos ao vivo, todas as terças-feiras às 20 horas, nessas últimas 3 semanas essas aulas foram pré-gravadas. E elas estão sendo exibidas no mesmo horário, com o mesmo conteúdo. Eu estou de férias, entretanto não os deixei desamparados sem nenhum tipo de conteúdo, tá certo? As nossas aulas continuam. Assim, nós estamos aqui há 4 meses já, nós já vamos para o 5º mês de aulas e a gente vem dissecando o conteúdo de teoria musical em 3 bases fundamentalmente. Na construção sintática de harmonia das relações entre os sons, na construção no pentagrama, na expectativa de como eles são notados e como essas relações se mostram no papel, e na terceira maneira é a parte de percepção harmônico-melódica, no que a gente chama de treinamento do ouvido tonal. Essa é a nossa grande parada aqui, fazer a conexão entre essas 3 coisas. Primeiro, explicar como as coisas se constroem para você que é totalmente iniciante. Para você que já é um pouco mais avançado, mas não lê música, sabe como as coisas se constroem, eu mostro também como elas são notadas. E para você que já conhece tanto como elas se constroem como elas são notadas, eu mostro para você como elas soam e principalmente como eu uso a ferramenta do ouvido tonal para transcrições, para o entendimento de algo que está sendo tocado e eu estou identificando, para o engrandecimento e a efetiva conexão entre o meu ouvido, a música que toca dentro da minha cabeça e o meu instrumento e por consequência também o papel, a notação pentagramática. Então, tendo esses 3 layers conectados, existe um quarto layer de apreciação ou de entendimento do conhecimento, que é o que a gente chama de geográfico anatômico, que é onde você coloca esses conceitos todos no seu instrumento. O instrumento que eu uso aqui sempre é o piano ou o teclado. Eu estou usando aqui um piano digital, mas você pode fazer isso no seu instrumento, seja ele qual for. Se você é violonista, você pode fazer isso no violão. Se você é guitarrista, se você é contrabaixista, se você é flautista, saxofonista, não importa o instrumento que você toque, esses são conhecimentos de valor que podem ser aplicados a todos eles. Seja a parte sintática, seja a parte de notação e leitura, seja a parte de percepção e construção do ouvido tonal. Essa sim, talvez a mais importante das 3, ok? Muito bem. Dito tudo isso, vamos fazer um pequeno recap, uma pequena recapitulação de tudo que a gente veio falando. Nós começamos lá no começo, lá nas primeiras aulas, falando sobre as construções dos sons, né? Começamos primeiro com as propriedades físicas, depois as primeiras relações analíticas de harmonia entre as mesmas, a partir da teoria de intervalos, depois construção de tríades, tétrades, depois nós colocamos essas tétrades dentro do campo harmônico maior, falamos da escala maior e da construção dos acordes dentro daquele chamado centro tonal. Começamos um pouquinho a arranhar o conteúdo de harmonia funcional com a construção das 3 funções, função tônica, função subdominante, função dominante, e a primeira marcha do dominante para o acorde tônica através da resolução do trítono e a sua expectativa gerada. Dito isso, a gente, depois desses tópicos todos de harmonia, passamos a dar uma vislumbrada na questão da notação pentagramática. Então, passamos a conhecer o pentagrama, como ele chegou, né, historicamente nesse estudo das 3 claves subdivididas para instrumentos altos, médios e graves, na clave de Sol, clave de Dó e clave de Fá, respectivamente. Falamos sobre as figuras de duração
e como a gente encaixa a oval e a expectativa de notação de altura, usando também as linhas suplementares superiores ou inferiores, e estabelecemos a relação entre as três claves, denotando especialmente a posição do Dó central, na primeira linha suplementar inferior da clave de Sol, ou na primeira linha suplementar superior da clave de Fá, ou na terceira linha da clave de Dó da terceira linha. Perfeito? É isso. Dito tudo isso, vamos adiante. Qual então foi a minha proposta a partir desses dois conteúdos axiomáticos? A minha ideia era fazer com que você, através do seu ouvido, através da sua percepção, conectasse esses dois layers, o layer de construção analítico-sintática e o layer de notação pentagramática. Então eu fiz algumas propostas didáticas, entre elas incluía a gente ouviu uma música que a gente escutou um Beethoven, um pequeno fragmento, e transcrevê-lo direto. E fizemos também um inverso. Fizemos também onde a gente escrevia na pauta uma estrutura qualquer, um tema qualquer, e o solfejava baseado na teoria de construção de intervalos e como ele soa. Eu criei alguns mnemônicos, alguns recursos de memorização para que você pudesse associar esses intervalos e facilitar a sua vida na compreensão dos mesmos, né? Então eu tocava lá uma segunda maior como essa e associava a algum tema, ou tocava uma segunda menor e associava a outro tema, ou tocava uma terça maior e associava a outro tema, e assim até a oitava, que foi a matéria da semana passada. Com isso a gente construiu tríades, a gente construiu tétrades, a gente construiu uma série de estruturas baseadas na teoria de intervalos. E hoje, a proposta de hoje é construir alguns modos gregos, tá certo? Se você, até esse momento, até esse ponto que eu estou falando, você perdeu alguma parte, ou se você está chegando hoje e não assistiu nada disso, tudo isso que eu estou te falando, nenhuma dessas 16 aulas, essa é a 17ª, você não viu nenhuma dessas, fique atento. Essas aulas estão todas gravadas nas minhas redes sociais, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram. E também, além dessas três redes sociais, eu também possuo um grupo exclusivo do Telegram, totalmente gratuito, onde eu posto, entre outras coisas, alguns quizzes, alguns questionários para que você possa testar e se avaliar em diversos aspectos, como percepção de intervalos, percepção de acordes, intervalos melódicos e harmônicos, etc, etc, etc. E tudo isso é absolutamente gratuito, tanto as aulas que estão lá postadas nas minhas redes sociais, quanto o acesso ao meu grupo do Telegram e, consequentemente, ao conteúdo exclusivo. Todos eles estão aí, todos esses links estão aí nos comentários do vídeo, tanto o link para o YouTube, quanto para o Facebook, quanto para o Instagram, quanto para o meu grupo do Telegram. Então, não fique fora de nenhum deles, curta lá o YouTube, curta o Facebook, me siga no Instagram, entre no grupo do Telegram e não perca nenhum tipo de conteúdo, porque nessas 4 redes sociais eu estou sempre postando coisas diversas e interessantes relacionadas à música, tópicos de teoria, além das aulas ao vivo. Reitero, essas aulas ao vivo são para que você solidifique e desenvolva o seu conhecimento. Ninguém vai tirar isso do ar e elas são totalmente gratuitas, ok? Aqui é um conteúdo que eu disponibilizo para vocês, para que você possa engrandecer o seu fazer musical e consequentemente, transcender a um novo nível. Gostaria de dizer a todos também que o novo episódio do meu podcast, o Semibreves, também já está no ar a partir de hoje, terça-feira, e você pode acessá-lo em todas as plataformas: Spotify, Deezer, YouTube, Apple Music, Google Podcasts e etc. Tá lá, é o meu podcast junto com o meu camaradinha Pedro Jansur, e nós dissecamos todo o conteúdo de teoria também, usando um outro veículo, e ele também é totalmente gratuito. Também é um acesso para você só baixar e se divertir. Lembra lá, Semibreves Podcast está também à sua disposição, ok?
Então, acabaram as suas desculpas para não estudar música. Você tem diversos e diversos veículos. Estamos aqui para mudar efetivamente o seu fazer musical. E o que nós vamos fazer hoje especificamente? Qual é a proposta da aula de hoje? Muito bem. Até o presente momento a gente só trabalhou com intervalos e acordes, tríades e tétrades, ok? A gente construía essas tríades e essas tétrades baseado nos intervalos que cantávamos, não era isso? E agora a gente vai fazer uma proposta um pouco diferente. Nós vamos ter um exercício um pouco mais longo para que você possa entender, começar a entender o sabor das escalas. Especificamente, nós vamos trabalhar com 3 delas. 3 que escalas? Bom, em primeiro lugar, antes da gente entrar nisso, vai uma pequena explanação teórica. A escala base que a gente vai usar para montar todas as nossas estruturas e relações harmônico-melódicas em música ocidental é a chamada escala maior. A escala maior é já sua companheira desde a nossa segunda ou terceira aula, porque é a partir dela que nós geramos os intervalos maiores e os justos. Lembrando, são segundas, terças, sextas e sétimas os maiores, quartas, quintas e oitavas os justos. Então, é disso que a gente estava falando. Só que, além disso, a escala maior gerava também 7 acordes do campo harmônico. Se você não se lembra do que eu estou falando, vá até ao episódio de campos harmônicos desta aula e dê uma revisada. Passe lá se você não viu, vá e veja. Então, só relembrando rapidamente, você tinha 7 acordes do campo harmônico, gerado cada um por sobre 1 grau da escala. Era o primeiro maior com sétima maior, segundo menor com sétima, terceiro menor com sétima, quarto maior com sétima maior, quinto dominante, sexto menor com sétima, sétimo meio diminuto. Eram esses os 7 graus compostos do campo harmônico, cada um formado por sobre um desses graus com uma tétrade já nossa conhecida, usando apenas e tão somente as notas da escala maior, só, ok? O que nós vamos fazer hoje é cantar alguns chamados modos dessa escala. Eles seguem um raciocínio semelhante à construção dos graus da escala maior. Isso quando a gente pensa de maneira tonal, tá, gente? Quando a gente está pensando em tonalismo, associando os modos gregos a um centro tonal, ao tonalismo. Num outro sistema musical chamado modalismo, esses modos passam a ter um outro grau de importância. Você passa a enxergá-los como o verdadeiro centro da construção do seu sistema musical. Então ele serve para as duas coisas, tanto para você entender a música tonal, que a gente vem fazendo até agora, quanto lá na frente, quando a gente for falar sobre o modalismo e você entender o sabor das mesmas. Neste momento, ele vale, primeiro, para que você pratique o conceito de cantar e entoar os intervalos e construir melodias, etc. Serve como um treino, antes de tudo, de fundamento. E serve também para que você reconheça o sabor de cada uma dessas escalas e quando você tiver, por exemplo, tentando tirar uma melodia, tentando entender uma melodia, ela já te remeta àquela escala especificamente. Você sabe em que lugar buscar, em que gaveta e procurar aquela melodia. Ah, isso me soa frígio. Ah, isso me soa dórico. Isso me soa mixolídio. E assim sucessivamente. Ok? Nós não vamos nos ater muito à construção de todos os modos gregos nesse primeiro momento. Nós não vamos passar pelos 7. Eu selecionei 3 deles especificamente que nós vamos trabalhar hoje. Eles são, respectivamente, e aí eu vou chamar aqui o meu slide para que você possa acompanhar comigo. Veja você, olha lá. Eu selecionei 3 tipos. Vamos fazer a transição daqui da câmera. Eu selecionei 3 modos especificamente que são jônio, lídio e mixolídio. A saber, como eu disse que são 7 modos, os modos gregos. Quem são? Você com certeza já ouviu pelo menos falar disso. Primeiro é o jônio, segundo o dórico, terceiro o frígio, quarto o lídio,
quinto mixolídio, sexto eólio, sétimo o lócrio e depois eu volto para o primeiro grau. Por que eu selecionei os 3 modos que eu selecionei para essa primeira tomada de contato? Primeiro, porque eles são os modos maiores. Todos esses 3 têm a terça maior na sua formação. Depois a gente vai fazer um outro trabalho onde a gente trabalha com os menores. E depois a gente junta tudo isso num conceito único, né? Então não vale muito a pena agora a gente falar muito sobre como eles se constroem, etc. Basicamente, a ideia é, eu parto da primeira nota de cada grau da escala maior e, usando apenas e tão somente aquelas 7, eu construo o meu modo, tá certo? Lembrando, gente, isso é para o conceito dentro do tonalismo, que é o que a gente está vendo agora. É muito diferente do modalismo, onde essas escalas assumem vida própria. O conceito dos modos gregos dentro do tonalismo você usa todos com a mesma importância. Quando você pensa no modalismo, um deles assume o caráter fundamental de construção do seu sistema musical. A gente vai conversar sobre isso lá na frente, quando for conversar sobre o sistema modal. Entretanto, já fica aí o spoiler, tá certo? Como eu disse, nós usamos apenas e tão somente 3 modos para essa primeira tomada de contato e especificamente são os modos que têm a terça maior, a saber, jônio, lídio e mixolídio. Especificamente 3 modos construídos no primeiro, quarto e quinto graus da escala maior. Lembrando que o segundo, o terceiro e o sexto são menores e o sétimo é meio diminuto, que também é menor, mas tem a quinta diminuta. Tá certo? Qual é a diferença entre esses 3 modos? Todos eles, nós vamos partir do jônio, que é a nossa afamada escala maior, e os outros 2 têm uma nota de diferença entre eles, e nós vamos entender como construí-los e aprender a ouvir e identificar cada um deles. Muito bem. Dito isso, vamos ao trabalho. Você está vendo lá a construção intervalar dos nossos 3 companheiros de jornada de hoje. Nós temos lá o modo jônio, também conhecido como a escala maior. Vou fazer aqui em dó, tá? A gente tem a tônica, a segunda maior, a terça maior, a quarta justa, meio tom acima, quinta justa, sexta maior, sétima maior e oitava justa. Esse é o chamado modo jônio. Não por acaso, ele é o primeiro e é a própria escala maior. Né? Se eu disse que a construção dela saía de cada um dos graus do campo harmônico, a gente vai entender, se cada um delas surge do cada grau do campo harmônico, a gente vai entender que elas estão obrigatoriamente iniciando do primeiro, do quarto e do quinto. Se o jônio começa do primeiro grau, é nítido que ele vai ter as mesmas notas e na mesma ordem da própria escala maior, porque a escala maior também começa do primeiro grau. Perfeito? O lídio, que é o modo do quarto grau, ele tem uma nota de diferença em relação ao jônio. Qual é essa nota? É a quarta. Se você pegar a estrutura de construção do lídio, você vai ver que ele tem tônica, segunda maior, terça maior, quarta aumentada, sustenido 4, quinta justa, sexta maior, sétima maior e oitava justa. Então, se eu fosse fazer aqui o lídio, tônica, segunda maior, terça maior, quarta aumentada, quinta justa, sexta maior, sétima maior e oitava justa. Certo? Tônica, segunda maior, terça maior, quarta aumentada, quinta justa, sexta maior, sétima maior e oitava justa. Veja aqui, olha a diferença que ele faz. Jônio.
Lídio. Veja, ó. A quarta aumentada, ela é muito mais pontiaguda, ela tem um caráter definitivo na interpretação da diferença do jônio para o lídio. Jônio, lídio, viu? Ela tem esse sabor, ela tem uma pinicadinha, um sabor mais pontiagudo. Eu não vou dizer consonante ou dissonante nesse caso, porque os dois são bem consonantes, mas ele tem essa diferença, esse sabor especial do acorde da quarta maior. Desculpe, da quarta aumentada. Quarta maior não existe, gente. Vamos lá? Seguindo então no nosso trajeto rumo à identificação dos modos, chegamos então ao quinto grau. O quinto grau é o modo mixolídio. Qual é a diferença do modo mixolídio para os outros dois amigos? Ele tem tônica segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima menor e oitava justa. Veja, a diferença está, então, nesse caso, na sétima. Vejamos. Partindo do jônio. Jônio. Mixolídio. Veja que a sétima é ali que está a nota pontiaguda e diferente de cada um desses modos. E o que nós vamos fazer hoje é construir esses caras. Nós vamos pegar primeiro o jônio e vamos cantar a partir de tônicas diversas e vamos brincar construindo os outros modos subsequentes, tá certo? Vai ser muito divertido esse exercício. Isso faz com que você pratique os intervalos e consiga associar aos acordes, aquilo que você escuta. Veja, quando eu coloco aqui um acorde na mão esquerda, ó, olha que legal. Esse fica fácil de fazer. Mas eu posso colocar o lídio aqui também, ó, vai dar certo. Algumas pessoas vão dizer até que dá até mais certo. Mas se eu for fazer o outro acorde, o mixolídio, eu preciso mudar. Aí. Aí. Tem que ir normal. Ele tem essa notinha pontiaguda na sétima. Então vamos denotar cada um deles, vamos começar a construir. A gente vai pegar uma tônica qualquer aqui e vai começar a construir esses danadinhos, esses modos. Veja você que eu também, como sempre, nunca deixo de explicar como eles serão notados ou seriam notados na pauta. Veja, os três modos agora, todos os três escritos no pentagrama. Tá lá, o primeiro sistema tá o jônio, o segundo sistema tá o lídio, o terceiro sistema o mixolídio. Veja aqui, a alteração do lídio está na quarta nota, tem um sustenido ali na quarta nota, no segundo compasso. E a alteração do mixolídio está na sétima nota, então tá lá no quarto compasso. Eu escrevi a progressão aí, a escala, com mínimas, né? Então ficam duas notas num signo de compasso 4x4. Então ficam duas notas por tempo aí, né? Cada uma delas. Então, se eu fosse tocar o que está escrito aí, seria 3 e 4 e. O primeiro, jônio, 3 e 4 e. Dó, ré, mi, dó, ré, mi, fá. Ou 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e
3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e... Esse foi o jônio. Se eu fosse fazer o lídio, como seria? 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e... Veja que o caráter pontiagudo apareceu na quarta, né? Ele deu um opa, algo de diferente aconteceu. A mesma coisa vai acontecer com o mixolídio, só que na sétima. Vamos lá. 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e... Agora a nota surpresa acontece no sétimo grau, né? Ele dá aquele um sustão na gente, não é isso? Perfeito, muito bem. Maravilha, gente. Dito tudo isso, vamos voltar aqui para a câmera aberta, certo? E vamos conversar cantando agora. Vocês já sabem, já conhecem aí a formação, tanto intervalar quanto na notação. A formação intervalar é a tal do analítico sintático, lá que a gente sempre fala. Você conheceu também o outro layer onde a gente escreveu na pauta. A gente vai trabalhar agora com o terceiro layer. Não posso esquecer do quarto layer que eu mostrei para vocês aqui no instrumento, aqui no teclado, no piano. Você pode fazer aí no seu. Pratique no seu instrumento. Construa esses modos, construa essas escalas, tanto cantando o que a gente vai fazer agora, quanto praticando no seu instrumento. É importante que você visualize nos 4 layers, você entenda como se constrói, que você saiba onde está no seu instrumento, que você saiba como escreva no pentagrama e principalmente como isso soa, como isso, que sabor isso tem a sua primeira audição, quando você bate o ouvido do que se trata, certo? Ok, vamos adiante. Vamos lá. Vou pegar uma tônica qualquer aqui. A gente vai cantar. Eu estou começando a partir do si bemol. Então, essa é a segunda maior. Tônica, segunda maior, terça maior, quarta, segunda, tônica, pá, é a quinta. Pá, é a quarta aumentada, é a quarta justa. Então vamos ver como é que isso vai funcionar construindo a escala maior. Só aquela aquecidinha nos intervalos, né? O que eu não fiz foi a terça menor e a segunda menor. Vamos fazer. E a terça menor. Tudo isso você já sabe, tudo isso você fez comigo durante esses 5 meses que a gente teve aí de aula, todo esse trabalho que a gente teve junto. Todos esses intervalos são do seu conhecimento, eles estão nessas 16 aulas que a gente trabalhou. Isso é o axioma, a essência, o começo da história e a arma que a gente usa para construir o resto. Você precisa efetivamente conhecer esses intervalos. Se você conhece-os bem, se você consegue cantá-los bem, se você consegue identificá-los bem, tudo vai ficar mais fácil, seja acorde, seja escala, o que for. Tudo isso passa pela sua capacidade de reconhecer e identificar apenas ouvindo os intervalos, tá certo? Vamos lá, vamos seguir. Então vamos fazer a escala maior. É a tônica, segunda maior, terça maior, ora, papá. Até aí tudo bem. É a quarta. É a quinta.
Qual era o mnemônico da sexta? O tam, parapapá, né? O My Way. Então vamos lá, vamos cantar. Você pode fazer também de uma outra forma, cantando segundas maiores e segundas menores. Olha o jeito, também é legal de fazer. Tônica, segunda maior, segunda maior, segunda menor, segunda maior, segunda maior, segunda maior, segunda menor. Cheguei. Desculpa. Certo? É em si bemol, ok? O jônio em si bemol. Então foi desse jeito. Vamos tentar, vamos direto nas notas? Vamos tentar ir direto. Vamos dizer a quinta, por exemplo. Vamos direto na sétima. Vamos uma sexta. A terça maior. A segunda maior. É a quarta. Era a nota que faltava. Vejam que a prática desses instrumentos constrói a minha escala, construiu o jônio. E a partir disso a gente vai começar a brincar com essas questões. Aí agora vamos começar a alterar baseado no a escala maior. Vamos começar a brincar. Vamos primeiro para o lídio. Qual é a diferença do jônio para o lídio? É a quarta aumentada. Então a gente vai fazer ficou um pouco baixa, né? A quarta aumentada. A sensível da quinta, né? Tá meio tom abaixo. Vamos fazer por segundas. Vamos lá. Tônica, segunda maior, tônica, segunda maior, tônica, segunda maior, tônica, segunda menor. Fazendo todos por segundas também é uma possibilidade. Você pode ou cantando nota por nota ou memorizando o intervalo que a constrói. As duas maneiras são corretas. Da quinta em diante. Segunda maior, segunda menor. E aí eu chego na tônica, tá? Aí não mudou absolutamente nada. Só mudou o sabor da quarta, veja. Diferente da quarta justa do jônio. Lídio. Jônio. Então veja que a quarta ela faz toda a diferença. Vamos lá, vamos cantar. É a quarta justa. Vamos tentar contar com a quarta aumentada agora. Pode ir direto? Pode praticar? A sirene, lembra? É um jeito. O outro é voltar meio tom da quinta. Também dá certo. O jeito que você quiser construir. Pode conseguir construir por segundas? Pode. Você pode pensar que a nota alva sensível é a quinta. Também pode. E daqui por diante. É igual. Tá? Da mesma forma a gente vai fazer com o mixolídio. Também a gente vai fazer do mesmo jeito. Só que quem muda no mixolídio? Essa é a grande questão. Quem muda é a sétima. A gente tinha a sétima maior no jônio, que é a nossa escala referência, a escala maior, e a gente vai ter a sétima menor no mixolídio. A gente vai passar a construir isso auditivamente. Vamos ver como é que vai ser.
Vamos lá, gente. Vamos seguir. Quarta justa, normal. Quinta, sexta. E agora? Sétima, tônica. Não é sexta. Sétima tônica. É sexta, sétima tônica. Viu a diferença das duas? Onde está a construção por meio tom aqui, ó? Segunda maior, segunda maior, segunda menor, segunda maior, segunda maior, segunda menor, segunda maior. Essa é uma maneira interessante também de pensar. Ou você pode pensar direto na sétima. Direto na sétima menor. Qual é o meu mnemônico da sétima menor? Lembre-se. Ou é o o Lá com parcita ou a resolução por meio tom descendente. Também é isso. Então pensa no modo mixolídio associado a esse acorde, né? É esse cara aqui que a gente efetivamente, né, quando a gente né? Certo? É do bemol 7 que a gente está falando. É ele que caracteriza o modo mixolídio. Ela é a nota especial, a nota de que dá a diferenciação entre as mesmas. Então vamos mudar de tom, vamos pegar aqui um e vamos cantar. Peguei em Ré. Então vamos cantar a escala maior. Da terça para quarto meio tom, né? Certo? Eu tô cantar de verdade mesmo, pôr voz, senão não sai pra mim. Sétima lá em cima, né? Vamos conferir? É isso aí. Ficou com 2 sustenidos, o Ré maior, né? Como você já sabe, lá da construção das armaduras de clave. Quem são os 2 sustenidos do Ré maior? Fá sustenido e Dó sustenido. Na sétima e na terça, certo? Ou, respectivamente, na terça e na sétima, Fá sustenido e Dó sustenido. Vamos cantar, então, as outras alterações? Vamos lá. É a quarta aumentada. Canta a quarta aumentada, então. Vamos fazer o exercício daquelas 3 formas que a gente faz, para você construir a quarta aumentada na sua cabeça. A quarta aumentada, ou direto da sirene. Ou indo semitom por semitom. Segunda maior, segunda maior, segunda maior, segunda maior, segunda menor. Desse jeito. Tanto faz a maneira como você chega nele. O importante é que você chegue nessa conclusão. Esse é o modo lídio. Quarta aumentada e sétima maior. Vamos fazer o mixolídio? Vamos fazer o mixolídio. Quarta justa, meio tom. Ainda não. Eu estava colocando o meio tom fora de lugar. O meio tom aqui está na sétima, do sexto para o sétimo grau. Como é que eu posso? Posso direto na sétima? Posso. Pedindo resolução para baixo. Ou lá com parcita. Certo? Posso ir direto na sétima? Voltando para a sexta. Ou posso ir construindo passo a passo. Segunda maior, segunda menor, segunda maior, segunda maior, segunda
isso pode ser feito dessa forma. Ou andando por segundas, pensando passo a passo, ou então pensando no global, imaginando o intervalo lá adiante. Existe a possibilidade de voltar da oitava também? Existe, se você achar mais fácil. Pensa. Sétima maior. Sétima menor. Sétima maior. Sétima menor. Só que aí acaba ficando passo a passo, acaba ficando muito longo, né? Você pode ir direto, pensar na sétima menor, ou você pode ir subindo meio tom, cantando a escala. O importante é você ouvir as características que o cercam, tentar sacar direto e direto ao ponto e tentar entender aquilo que está sendo proposto, aquilo que está sendo tocado. Como praticar isso? Muito bem, exatamente da mesma forma que eu fiz. Escolhe uma tônica qualquer, sei lá, sol, 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 lá, si. Aí o que eu quero cantar os dones? O Jônio. Si, dó. Beleza, meio tom. Si, dó. Um tom é a quarta menor. Dó, é. De novo no Jônio. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sustenido, sol. Perfeito. Esse é o Jônio. Faz o lídio. Sol, lá, si, dó, sustenido, ré. Veja que eu si, dó. Fiz uma segunda maior aqui. Ré, mi, fá, sustenido. Uma segunda maior também. Sol. Uma segunda menor para fazer o ré lídio. E o ré mixolídio, como é que vai ser? Desculpa, o sol mixolídio. O ré a gente já fez. Sol, sol, lá, si, dó, ré, mi, a sexta, mi, fá, sol. Perfeito? É isso, gente. Essa é a forma de construir. Ou você pensa no intervalo, ou você pensa subindo os acúmulos e achando os meios tons. Você canta direto, ou você pensa no global ou no todo, ou você usa um intervalo de apoio e o altera. Tanto faz. Esta é a melhor maneira como você preferir. O importante, os recursos mnemônicos estão aqui para te apoiar. Seja eles quais forem. Se você está usando aqueles apoios que a gente sugere para construir os intervalos diretos. Se você está fazendo por segundas, também você está usando os recursos de conhecer as segundas. Se você está pensando no todo e alterando através da escala maior e alterando os intervalos específicos que você precisa para construir e cantá-los, tudo isso é totalmente válido, pode ser feito sem problema nenhum. Você encontra a melhor maneira que você pode fazer ou então você faz por todas elas e assim você aprende todas as formas possíveis e consegue fixar cada vez mais os conceitos. Eu fiz aqui 3 ou 4 formas que eu considero ideais, que eu considero infalíveis para que você possa construir. O cruzamento dessas informações na sua cabeça é que vai construir, vai fazer o estudo, vai solidificar esses conceitos dentro da sua memória, fazendo com que você não mais esqueça e toda vez que isso tocar, seja numa fonte de áudio, seja num vídeo do YouTube, num áudio do Spotify, ou seja numa jam com um colega, seja tocando uma música que você não conhece, numa gig, isso acontece bastante, quem é gigueiro aí sabe, e sabe a importância de ter isso bem treinado, né? Então você ter isso solidificado dentro da sua mente é fundamental. Veja, hoje, especificamente nesta terça-feira, nós não estamos ao vivo, mas eu estou aqui para tirar as suas dúvidas. Nesse momento, se você tiver alguma dúvida relacionada ao conteúdo, ou mesmo que não esteja diretamente relacionado ao conteúdo, seja de uma aula anterior ou alguma outra dúvida que você tem sobre o conteúdo de harmonia, percepção, leitura, escrita, o que for, eu estou aqui para te apoiar. Então você pode deixar o seu comentário no chat aí da rede social que você está assistindo esse vídeo, seja do YouTube, seja do Instagram, seja do Facebook. Nós estamos aqui para tirar toda e qualquer dúvida que você puder vir a ter.
Você deixa a sua questão, eu faço muita questão de ir lá e respondê-la e interagir com você e a gente bater um papo a esse respeito. Lembra vocês todos também que o meu grupo do Telegram está aberto, o endereço está aí no chat, vocês serão muito bem-vindos. Eu tenho lá, como eu disse, conteúdos exclusivos para oferecer para vocês. Estou sempre mandando quiz, estou sempre mandando tópicos de teoria, etc, e etc. E esse grupo é completamente gratuito, assim como todas as outras 16 aulas que eu estou oferecendo aqui para você, e é um conteúdo que não sairá do ar. Ele vai ficar nas minhas redes sociais para que você possa apreciar. Se você tem alguma dúvida a esse respeito, não entendeu muito bem como eu construí os intervalos, como eu cantei isso, volte uma dessas aulas, assista a aula novamente e veja qual é o processo que a gente faz para memorizar esses intervalos. Afinal de contas, você já deve estar entendendo dessa altura dos acontecimentos que é através do conhecimento dos intervalos que a gente constrói todo o resto. A gente usa as tríades e as tétrades como apoio aqui no meio, usa também. Mas antes de tudo a gente usou para a construção de tríades e tétrades o conceito de memorização de intervalos. Foi através dele que através desse conceito que a gente solidificou uma tábua de salvação, um esteio, uma maneira de reconhecer, cantar e efetivamente reproduzir todo o som que a gente escuta. É através da boa compreensão dos axiomas, dos dos compactos iniciais, das pílulas de conhecimento iniciais, que a gente consegue compreender todo o resto. É muito importante que você tenha domínio desses conceitos. Esses conceitos efetivamente é que constroem todos os outros. Então, sempre que você tiver alguma dúvida, volte lá atrás para a aula 1, para a aula 2, para a aula 3, para o começo aqui desse curso sequencial que eu estou oferecendo para você aí nas minhas redes sociais e tire essa dúvida, reforce, refaça essa aula, crie novamente, recrie, faça os exercícios e estude essas propostas que a gente faz para você no seu instrumento, pensando nos 4 layers, pensando em primeiro construir mentalmente, depois construir no seu instrumento, depois escrever no pentagrama e depois cantar junto com o mesmo. Estabeleça uma tônica qualquer, seja ela qual for, no seu instrumento e vá cantando. Insisto, a melhor maneira de aprender música é usando a sua voz como recurso de memorização. Isso não é uma aula de canto, gente. Você não precisa ser um grande cantor, ter uma grande voz, nada disso. Entoar esses intervalos, entoar essas escalas, entoar esses acordes, eles servem para que você estabeleça o seu ouvido tonal. Que você, desculpe, fixe esses conceitos. Que eles, através do cantar, entrem na sua mente e fiquem lá para sempre. Que você estabeleça essa praxis, deixe dentro da sua memória, através da repetição, claro, né? Porque, obviamente, isso aqui não é uma fórmula milagrosa. É como se fosse uma academia do ouvido. Você vai lá, agora está muito em voga, você tomar contato com um método de treinamento físico, por exemplo. Você vai lá, compra o curso e começa a praticar na sua casa. Só comprar o curso ou só assistir o curso é suficiente? Não. Você precisa praticar aquelas propostas. Para quê? Para você poder alcançar os resultados. O treinamento do ouvido tonal, o treinamento desses conceitos é exatamente o mesmo. Você precisa praticar esses conceitos para que eles adentrem no seu subconsciente, para que você consiga escutá-los independente de qualquer coisa. Você, de tanto fazer, de tanto praticar, vai fixá-los. Eu te garanto. Faça isso, repita, repita, repita e repita, usando os nossos recursos mnemônicos, que são baseados em coisas que você já sabe, ou seja, você já conhece aqueles conceitos, você já conhece aquelas músicas que eu sugeri. Todas aquelas músicas são de domínio público, estão no inconsciente coletivo. Baseado nelas, você vai conseguir ouvir esses intervalos, entendê-los, classificá-los e reproduzi-los. E fazendo isso com os intervalos, você vai fazer com os acordes,
com as escalas, sejam esses acordes de 3 ou 4 notas ou mais notas, sejam que escalas forem, sejam escalas maiores, menores, modos gregos, o que for. O mais importante é pratique. Pratique, vá ao seu instrumento e estude as propostas sugeridas. Para você que ficou com a gente até esse momento em mais essa aula, essa é a 17ª aula, tem mais 16 aí à sua disposição. O meu muito obrigado. A semana que vem nós voltamos com as aulas ao vivo. Eu estarei retornando das férias, muito motivado para trabalhar muito esse ano de 2021 com você e fazer uma mudança efetiva no seu fazer musical, tá certo? Nós vamos juntos, eu me comprometo com os meus 50% em oferecer a metodologia de treino e eu quero que você se comprometa com a tua, que você efetivamente pratique essas propostas, porque eu tenho certeza que nós vamos mudar o seu fazer musical juntos, ok? O meu muito obrigado mais uma vez. Se você gostou da aula, curta, deixa aí o seu joinha, assine os canais, assine meu canal no YouTube, assine meu canal no Facebook, me siga no Instagram, entre no meu grupo do Telegram, os links estão aí, compartilhe com os seus amigos, faça a palavra ser espalhada, faça com que o conhecimento brote e floresça, tá certo? Muito obrigado mais uma vez, bons estudos a todos e até terça-feira que vem, às 20 horas, nesses mesmos canais. Valeu! Bons estudos!